Olá, bem-vindo à terceira aula de figuras de linguagem e vamos falar sobre as figuras de construção agora. A primeira figura de construção que vamos ver é da elipse. A elipse é quando nós omitimos um termo da oração. E eu coloquei como exemplo aí, ó, saímos da confeitaria com um pedaço de felicidade. E lá em cima eu pus o nós. Nós, o sujeito, saímos da confeitaria com um pedaço de felicidade. Então, a elipse é isso, quando omitimos um termo. Por isso que o antigo sujeito oculto, agora ele é chamado também de sujeito elíptico. Por quê? Ele está em elipse, ele não aparece na oração. Assíndeto. Lembra das orações coordenadas assindéticas? As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não têm conjunção. Então, o assíndeto é quando eu propositalmente omito a conjunção da oração. Geralmente, isso acontece com a conjunção coordenativa E. Então, veja aqui, ó. Lava, passa, cozinha, cuida das crianças, alimenta os animais, varre o terreiro, assa pão no forninho do quintal. Então, era para ter um E aí, né? Lava, passa, cozinha, cuida das crianças, alimenta os animais, varre o terreiro e assa pão no forninho do quintal. O E está aí em cima, né? Era para ele estar um pouquinho mais embaixo. Outro exemplo. Cheguei, vi, venci. Ao invés de cheguei, vi e venci. Então, geralmente, o assíndeto ele existe para poder dar um pouco mais de dinâmica ao texto, para tornar o texto assim, para poder passar a sensação de continuidade, de uma corrida, de vitalidade ao texto, tá? Por isso usamos o assíndeto, que é o contrário do polissíndeto. O a grego significa não e o poli grego significa muito. Então, o assíndeto é sem a conjunção. E o polissíndeto significa muitas conjunções. Então, assim como o assíndeto ele é para dar uma vitalidade ao texto, uma rapidez, uma dinâmica, o polissíndeto ele tem uma função contrária, para tornar o texto mais pesado, quando o escritor quer passar aquela sensação assim, de alguma coisa mais pesada, alguma coisa mais demorada, aí ele enche de conjunções. Temos o polissíndeto. Olha o exemplo. O ar da sala estava turvo de fumaça. Isso, e o calor, e o peso da cerveja, e o ruído das conversas, e risos, ia me deixando apático e desinteressado. Vejam, então esse monte de E, né? essa proliferação de E's aí, dessa conjunção, tornou o texto pesado. Então, você está sentindo, você consegue sentir, né? O turvo da sala, o calor, a cerveja que ele bebeu e não caiu muito bem, as conversas. Você consegue sentir isso. Como? Por um recurso simples que o autor usou aí, que foi a conjunção E em excesso. A anáfora é uma figura muito interessante, né? A anáfora é quando eu repito a mesma palavra no início de um período, ou no início de uma frase, ou no início de um verbo. Então, veja só o que o Rocha Lima disse. Grande no pensamento, grande na ação, grande na glória, grande no infortúnio. Ele morreu desconhecido e só. Então, aí a repetição do grande, temos uma anáfora. E Camões, mais uma vez, eu gosto, né? Amor, você vê como é que num pequeno trecho há tantas figuras de linguagem. Nós vamos voltar a falar sobre ele, hein? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Anáfora. A sinapse é quando eu faço uma concordância ideológica. Eu não preciso fazer a concordância gramatical. Exemplo aqui, ó. Aliás, todos os sertanejos somos assim. Então, a Raquel de Queiroz, perdão aí, faltou o final aí do S, né? A Raquel de Queiroz, ela se incluiu no texto. E Machado de Assis a mesma coisa. Dizem que os cariocas somos
pouco dados aos jardins públicos. Então, temos aí uma sinlepse que a gente chama de sinlepse de pessoa. Pode existir também a sinlepse de número ou a sinlepse de gênero. Quando eu digo Salvador é linda, você sabe que eu estou me referindo à cidade de Salvador, apesar de Salvador ser uma palavra masculina. Anacoluto. Anacoluto é quando existe uma quebra de raciocínio, uma quebra do fio da frase, e aí ela não fica sintaticamente correta, podemos dizer assim, ó. Eu não me importa a desonra do mundo. Camilo Castelo Branco, grande escritor português, escreveu isso. Essas criadas de hoje, não se pode confiar nelas. Então, Aníbal Machado também, aí provocando um anacoluto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. O eu aqui. Não me importa a desonra do mundo. E aqui, ó, essas criadas de hoje, mudando o assunto, não se pode confiar nelas. O pleonasmo é uma redundância para você reforçar ou enfatizar uma ideia. O pleonasmo ele pode ser uma figura de linguagem, e aí nós chamamos de pleonasmo estilístico, mas o pleonasmo ele também pode ser um vício de linguagem. Aquele que nós dizemos subir para cima, descer para baixo, isso é um vício de linguagem, né? Mas existe o pleonasmo para reforçar uma ideia. Veja, foi o que vi com os meus próprios olhos. Você só pode ver com seus olhos, mas aí é para enfatizar uma ideia. E aqui também, ó, Camilo Castelo Branco, mais uma vez, os impostos é necessário pagar-los. Não precisava desse los, porque a gente já está dizendo que são os impostos, tá certo? A literação é a repetição de uma consoante com um objetivo específico. Olha o que diz Fernando Pessoa, ó. Leves véus velam nuvens vãs à lua. Então, aqui há uma repetição do V excessivamente para poder passar uma sensação de fluidez, né? A repetição do V passa uma sensação de fluidez. E Chico Buarque, ele repetiu em excesso o P, esperando parada pregada na pedra do porto. Então, isso é uma aliteração. Agora, quando nós repetimos em excesso, ou quando o poeta, o escritor, repete em excesso a vogal, nós chamamos de assonância. E no dia lindo vi que vinhas vindo minha vida. Então, aqui nós temos uma repetição excessiva do I, né? E do A. Do I e do A. A paronomásia é quando nós utilizamos, o escritor, o artista, se utiliza de parônimos. Sabe o que são parônimos? Parônimos são aquelas palavras que são parecidas, mas têm significados diferentes. Temos os sinônimos, os antônimos, os parônimos, os homônimos, não é? Então, vamos lá. Exemplo, Oswald de Andrade. Vamos falar sobre o Oswald de Andrade quando estudarmos a Semana de Arte Moderna. Ei-lo sentado num banco de pedra, pálido e polido. Com tais premissas, ele sem dúvida leva-nos às primícias. Padre Antônio Vieira, barroco. Melancolias, mercadorias, espreitam-me. Carlos Drummond de Andrade, no modernismo. Bom, eu espero que você tenha entendido bem. Eu fico muito feliz que você tenha assistido a essa aula e muito obrigada. Até a próxima.